palavra e que Deus venha falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, amém? Deus, quero te agradecer, Pai, por este momento. Queremos apresentar a vida do teu servo nas tuas mãos, Pai, que vai estar, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor revelou no coração dele, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós temos necessidade de ouvir, Pai. Porque o Senhor é o Deus que conhece a nossa vida. Abençoa a vida do teu servo, Senhor. Tira toda a distração da tua igreja, tudo aquilo que o inimigo lançar para atrapalhar. Deus, nós prestarmos atenção na palavra, Senhor, e que nós venhamos ser alimentados, Pai, pela tua palavra. Porque, Senhor, a tua palavra fala que lâmpadas para os nossos pés é a palavra do Senhor, Deus. Apresentamos a vida do teu servo em nome de Jesus e as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos sentar. Eu peço que você abra a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 37. Se alguém tiver sem Bíblia, faz um sinal. Tem algum líder aqui da igreja, abre, leva até você. Nós vamos procurar também deixar algumas Bíblias ali na entrada da igreja, justamente para isso, para organizarmos. Quando vocês se encontram, Gênesis 37, temos um café também preparado para os irmãos, após o culto. Fique um pouquinho, tome um café conosco. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Vamos ler até o 11º versículo. Uma história tão conhecida. E eu tenho certeza que Deus vai falar algo para nós que vai nos alimentar. E nós vamos sair daqui com mais fé. Ele tem que ouvir e ouvir da palavra. Gênesis 37, o versículo 5. Todos encontraram? Amém. Se alguém encontrou, a gente espera. Não tem problema. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos ou feixes, de trigo, no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deverás terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Glória a Deus. Todos conhecemos essa história, irmãos. E para que a palavra seja mais viva no nosso coração, neste momento, eu peço que você se projete em José, que você se veja em José. E na medida que nós formos ler novamente, vamos enfatizar e falar algo ali da vida de José, algo que José vivenciou, alguma coisa que aconteceu na vida de José. Creio que boa parte da história de José faz parte também da história de cada um de nós. Situações muito semelhantes que nós vivemos e que José viveu. E nós temos que saber que o Deus de José é o nosso Deus. Que o mesmo Senhor que estava com a vontade dele sobre a vida de José é o Senhor
também está com a vontade dele sobre as nossas vidas. Irmãos, e a palavra do Senhor, não precisamos abrir, aos Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a palavra do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Se é boa, porque não queremos, né? Se é agradável, porque nós não acreditamos. E se é perfeita, porque nós não vivemos. Então a palavra do Senhor começa a ministrar sobre a vontade do Senhor sobre nós. E na história, na vida de José, nós começamos a ver a vontade de Deus sobre a vida de José. José teve os seus sonhos, mas depois nós percebemos que não era simplesmente uma pessoa sonhando, mas eram os sonhos do Senhor sendo trazidos até aquele jovem, porque a palavra nos fala que ele tinha 17 anos, um pouco mais novo que a Cília, um pouco mais velho que o Bruno. Pensa nessa faixa etária, um rapaz passando tudo isso que nós vamos ver. Nós vamos meditar neste momento. Mas compreendemos que existia a vontade de Deus sobre a vida de José. E aí eu falei sobre o Romanos, porque fala que a vontade do Senhor então é boa, é agradável e é perfeita. Quando nós falamos da vontade do Senhor sobre a vida de José, que era ele estar assentado para ser governador no Egito, nós vemos que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Mas aí quando nós começamos a ver a história, tudo que José viveu para chegar até essa vontade de Deus, nós começamos a pensar: por que tudo isso? Será que ele precisava? Será que é porque José errou? Interessante que em todo momento, em toda fase que José estava passando, a Bíblia fala, e Deus era com ele. Deus não se afastou de José, independente do lugar que José estava. José estava sendo traído, caluniado pelos irmãos, Deus estava com ele. José estava sendo colocado ali no poço, Deus era com ele. Foi vendido como escravo, Deus era com ele. Foi até a cadeia, foi preso, Deus era com ele. Glória a Deus, aleluia. Não só quando ele estava lá na cadeira do governador. E é isso que nós temos que entender. A palavra ensina que com 17 anos tudo isso iniciou. Com 30, ele passou a sentar nessa cadeira preparada por Deus para ele. 13 anos. Quanto tempo a gente está aguardando? E nesse tempo que nós estamos vivendo? Mas nós temos que guardar no coração: Deus é conosco. Deus é comigo. Quando José estava no poço, ele não esqueceu que Deus era com ele. No entanto, que a palavra mostra que em toda a fase, que o Senhor estava cuidando dele, que Deus fazia ser bênção onde ele estava. Era um escravo diferenciado. Não era só mais um escravo. Era um escravo que tinha a presença de Deus. Era um escravo que estava na vontade de Deus. Era um escravo que estava sendo preparado para sentar naquela vontade do Senhor. E Deus tem uma vontade para nós, para cada um de nós, para a nossa casa. Mas nessa vontade do Senhor, algo antecede, é um preparo. Algo antecede, inicia em nossas vidas bem antes de estarmos naquela vontade do Senhor sobre nós. E às vezes nós achamos que temos que correr e sentar, pular na cadeira do governador. Mas não é assim, nós. Tem as fases, tem os momentos para nós estarmos ali. E a vida de José, eu analiso como 3 fases. Uma antes de José ter os sonhos, que foi mais uma. A segunda fase foi após os sonhos e antes de ser governador. E a terceira fase, diz a Bíblia, da vida de José foi após Deus sendo governador. Mas em tudo, nós vemos que Deus estava cuidando de José. Quando nós estamos em algumas situações, nós achamos que Deus não está cuidando de nós. Nós estamos em algumas situações
Interessante que Deus permite nós estarmos em situações que nós olhamos para aquele momento nosso e olhamos para aquela vontade de Deus para nós, aquilo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Deus tem um oceano preparado para nós e nós estamos no deserto, quase morrendo de sede. A nossa vida é assim, irmãos. Porque assim a gente amadurece. Porque assim as pessoas acompanham, as pessoas veem o que está acontecendo. E antes dos sonhos de José, a palavra fala que os irmãos dele já tinham inveja, já tinha ódio do seu irmão, ou do seu irmãozinho, né? A maioria dos irmãos era maior que ele. Talvez ela ajudar, auxiliar, mas não. Foi botando no coração a inveja, o ódio. A palavra fala que o pai dele, Jacó, ali deu uma túnica colorida para José. Aquilo deixou isso mais raiva ainda. Via que era o filho preferido, aquele menino tinha alguma coisa diferente que incomodava os irmãos. Quando aqueles que estão ao nosso redor percebem que tem algo diferente do Senhor, aquele incomoda. Desperta inveja, desperta ódio. E a palavra fala que eles já odiavam José antes dos sonhos. E quando José apresenta o sonho aos seus irmãos, aí o ódio aumenta. José, acredito que ele não imaginava que isso fosse acontecer. Que fosse despertar na vida dos seus irmãos aquele ódio por ele. Aquela vontade de matá-lo. E nem o pai. Porque o pai ali, em um certo momento, né, como lemos aqui, até falou algo para ele, o repreendeu. Mas depois, para o pai é como se nada tivesse acontecido. Para o pai, é como se não tivesse percebido que estava acontecendo um ódio ali entre os irmãos, alguma coisa estava por acontecer, que os irmãos fossem capazes de alguma atrocidade, o pai não percebeu. Acredito que José também não. E depois o pai pede para José, depois dos sonhos, o pai pede para José de novo trazer notícia dos irmãos. E os irmãos ficaram enraivados com ele por causa disso. Vai dedurar a gente pro pai. Olha lá o dedo duro. Vai entregar o que está acontecendo. Ele vai falar que ele fazia isso. Trazer as notícias dos irmãos, como os irmãos faziam alguma coisa que não agradava o pai. Ele ia lá e entregava, mas estava debaixo da autoridade do pai dele, cumprindo a missão, a obrigação dele, atendendo a orientação do seu pai. Ele precisava fazer aquilo. Mas isso ia trazendo ódio no coração dos seus irmãos. E quando a gente começa a ver como José foi passando devido a isso, quando ele apresenta o primeiro sonho, já há um olhar negativo dos seus irmãos, eles não aceitam o sonho dele. E depois, na ingenuidade, ele vai, não estou gostando desse sonho, eu tenho mais um. Ele vai e conta outro. Primeiro que os feixes de trigo, né, se inclinavam diante dele, os 11, que eram os 11 irmãos, e o dele se levantava. Eles ficaram indignados. Ele percebeu. Aí depois ele vai e conta o segundo, irmão, o que estava ruim ficou pior. Aí ele vai e fala para eles, agora o sol e a lua também nos ciclos, os pais também. José se apresentava como alguém arrogante, alguém que, mesmo mais novo, estava ali trazendo algo que era um absurdo. Não seria aceitável por eles, porque quem tinha que conduzir ou liderar alguém ali seriam os mais velhos. Ou o pai, e não o menino. Mas existia uma vontade do Senhor na vida de José. Algo estava já acontecendo na vida de José. A gente geralmente pensa que José errou em contar o sonho. Eu penso diferente. Que o erro foi na atitude dos irmãos. Porque ele contou algo de bom. No entanto que, quando ele resiste à mulher de Potifar, ele fez o certo. E mesmo assim, ele sofreu. Foi caluniado,
Ela falou mentira para o esposo, que tomou as dores. Daí o seu Senhor colocou na cadeia. Mas ali o Senhor continuava. E nós vemos em tudo que estava acontecendo, desde os irmãos de José, tudo que estava acontecendo contra José, o estava empurrando para a cadeira de governador. Percebe isso? Todos os feitos, ele foi empurrado até o Egito. Quando eles colocaram ali no poço, porque eles tramavam matá-lo, mas aí o mais velho, o Ruco, falou: não vamos matá-lo. A ideia dele é voltar e entregar para o pai, mas quando ele percebeu, os irmãos já tinham vendido. Agora não era só alguém afrontado pelos irmãos, agora era alguém vendido como escravo. Mas eu acredito que quando José estava no poço, ele lembrava do sonho. Deus me deu um sonho, então vou aguardar. E foi firme. Saiu dali, foi vendido como escravo. Estava como os escravos, mas ele era diferente, porque havia algo no coração dele. O sonho de Deus na vida dele. Acredito que ele marchava com os escravos. E ele pensava no sonho. O Senhor me deu um sonho. É que ele brotava no coração. Eu creio que era assim, que o sustentava. Alguma coisa vai acontecer. Não sei como. Não sei de que jeito. Não sei quando. Mas alguma coisa Deus vai fazer, porque Deus me deu um sonho. Deus trouxe algo no meu coração e foi muito específico. O meu feixe de trigo se levantava, o sol se inclinava. O sol e a lua se inclinavam, 11 estrelas também. Então o Senhor tem algo comigo. Eu vou aguardar a vontade de Deus, mesmo sendo escravo. A vontade do Senhor não muda sobre nós por causa da situação, nós. Então nós também não temos que mudar por causa da situação. Temos que continuar crendo e servindo a Deus. E já não bastava ele estar como escravo. Depois ele é colocado na cadeia. Mas tudo isso projeta, porque depois os servos também estavam ali. O padeiro, o copeiro estava ali. E Deus usou a vida de José para interpretar o sonho dos outros. E aí ele fala: quando estiver lá diante do rei, anuncia, fala de mim. E quando se apresentaram diante do rei, tiveram a oportunidade, mas não se lembraram de José. E a palavra fala que 2 anos depois que ele pediu: lembra de mim? 2 anos depois. É muito tempo para nós. Mas acredito que naqueles 2 anos ele se lembrava do sonho. Ele se lembrava que Deus tinha algo na vida dele. Que não era à toa que ele estava passando tudo aquilo. Todo o levante da família dele contra ele. As pessoas estavam contra ele. A mulher que não o conhecia, mas via que ele era alguém com boas atitudes. E Deus estava com ele, estava mostrando para o seu chefe, o seu patrão, o seu senhor, que Deus era com ele. Mas a mulher vai e o cabo liga. E aí ele é colocado na cadeia. Então existia o sonho de Deus para ele, como governador, mas existia a trajetória dele com questões que não tinham nada a ver com aquilo. Então nós não temos que ficar chorando, ou ficar achando que Deus esqueceu do sonho, que Deus esqueceu da promessa, que Deus esqueceu da vontade dele sobre as nossas vidas, porque as situações não têm que ser parecidas com o que Deus falou para nós, irmãos. É muito pelo contrário. Eu vou mandar chuva. Aí você começa a perceber, acontece tudo na vida, menos chuva. Deus fala: eu vou abrir as portas, vou te prosperar, e você vai ter para você e para abençoar outras pessoas financeiramente. A primeira coisa que acontece é você perde o emprego. Aí vai tentar o segundo desemprego, alguma coisa acontece e você não tem direito. Aí tenta ali, tenta lá e não vai. Aí você fala: mas o que está acontecendo? Você está vivendo a vontade de Deus para chegar até onde Deus quer. José estava vivenciando isso. Situações em que ele poderia parar, travar, esquecer de Deus, chorar, se lamentar, se culpar. Por que eu fui contar o sonho? Eu não deveria ter contado o sonho. Não. Ele se manteve como um sonhador. A gente conhece como José do Egito. Eu prefiro conhecê-lo como José dos sonhos. Porque ele tinha sonhos dele. E Deus aí não usava para interpretar os sonhos dos outros.
Os dele não aceitaram, mas aí aceitaram quando Deus usou para interpretar os servos do rei. Até que depois de 2 anos chega um momento em que o rei do Egito fala: olha, eu estou perturbado aqui porque ninguém consegue interpretar meus sonhos. E são 2. Interessante, né? José teve 2 também, né? E lá no cárcere ele interpretou o sonho de 2. E depois interpretou o sonho dos 2 do rei. E aí sim, o servo do rei: eu esqueci de uma pessoa aí. Porque, irmãos, precisava daquele tempo. Não era o momento, quando José falou: olha, lembra de mim quando entrava dentro do palácio novamente? Era tudo Deus trabalhando, para que existisse o momento certo de José ser lembrado. Irmãos, Deus usa a amnésia das pessoas, a maldade das pessoas, tudo das pessoas, para trazer sobre nós o que Ele preparou para nossas vidas. José estava vivendo isso. Poxa, 2 anos ele não lembra de mim. Aí chegou o momento. Agora tem sonhos que ninguém tem interpretação. Olha, mas tem um rapaz aí que quando eu falei se cumpriu, quando o outro falou se cumpriu, que 3 dias depois eu viria novamente para servir o rei, e 3 dias depois, o colega lá, esse morto, foi realmente, tudo aconteceu. Então aquele menino fala mesmo o que acontece, interpreta o sonho. Manda chamar. Interessante que José ele falou: olha, mas não sou eu, é Deus. Olha, traz a honra do Senhor. É Deus comigo. Creio que ninguém entendia nada, mas eles queriam que alguém interpretasse o sonho do rei, para o rei ficar mais tranquilo. Senão a cabeça ia rolar, né? E o rei queria interpretação. Deus usa o José para interpretar. Olha, as vacas gordas, tempo de bonança, as vacas magras, isso é conhecido como ditado popular até, né? Alguém estava passando situação difícil, está a época das vacas magras, né? O comércio está indo bem, alguém vai falar a época das vacas magras, né? Essas coisas ficam para a história. Muitas coisas que vive hoje nem sabem que foi tirado dali, né? Como o preço de banana. Hoje a banana é cara, não dá nem para falar isso mais, né? Mas há algum tempo o preço de banana, quer dizer o que? É barato, né? E José, a Bíblia ensina que ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Sabe o que quer dizer isso? Existe uma frase antiga, igual a nossa, preço de banana, que não é nada, muito baratinho, talvez de empréstimo, que é preço de banana, que quando era 30 ciclos de prata, era tido assim, um valor irrisório, insignificante. E José foi vendido pelos seus irmãos por 2/3 do valor insignificante. Como que aquilo era para José? José era menos insignificante que seus irmãos. Mas para Deus não. Deus olhava para ele e o via como um servo. Deus olhava para ele e o via como governador. Veja, ele foi tido como, se fosse hoje em real, R$1.300. O menino foi vendido pelos irmãos por R$1.300. Valor de uma vida? Significante. Não tem preço, é lógico, mas se você for colocar R$1.300. E você pensa aquele menino, mesmo ele crendo no Senhor, a fé permanece. Mas nós somos humanos. Nós somos pessoas. Sabe quando nós estamos numa situação muito difícil em qualquer área das nossas vidas? Nós temos fé no Senhor. Sabemos que se Deus é poderoso, que vai cumprir a vontade dele em nossas vidas, que vai fazer algo, vai mudar a história, a situação vai passar a ser outra, completamente diferente. Mas enquanto nós estamos ali na dificuldade, dói. Não dói? Quando estamos vendo a dificuldade, vivendo a dificuldade, recebendo as afrontas, a perseguição, a calúnia, a difamação, o desprezo, José viveu tudo isso. Isso dos 13 ao 30. Dos 17 ao 30. Então foram 13 anos
Vendido está ruim, na cadeia está pior, mas Deus era com ele, diz a palavra. E às vezes nós estamos com um sonho que Deus trouxe no nosso coração, mas depois nós vivemos uma situação e nós vamos começando a deixar aquele sonho de lado. Não podemos deixar, irmãos. Temos que lembrar daquilo que Deus colocou em nosso coração. Eu farei de você assim, eu te colocarei nesse lugar, eu vou te usar para isso, você será isso para a sua família. E quando você começa a enxergar a atual situação, parece que nada disso faz sentido, mas é assim mesmo, não faz. Não faz. É para que quando acontecer, todos saibam que foi Deus. Quando acontecer, Deus vai mostrar para todos que foi Ele. José não tinha a mínima chance de ser governador numa terra distante. Ele nem era de lá. Foi jogado para lá como escravo. Tudo vai acontecer de forma negativa sobre a vida dele, no olhar humano. Mas Deus estava ali, conduzindo, preparando. Caiu no poço, não se preocupa não, daqui a pouco você vai ser governador, meu filho. Continua. É escravo, não se preocupa não, daqui a pouco você vai ser governador, meu filho. Continua. Está na cadeia, não se preocupa não, você vai ser governador daqui a pouco, meu filho. Só não desiste. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos culpar Deus. Não podemos culpar a liderança da igreja. Nós temos que olhar para nós e sabermos se nós estamos continuando caminhando, continuando lembrando dos sonhos do Senhor, continuando lembrando daquilo que Deus trouxe em nosso coração, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós começamos a orar e falar, mas não tem nada a ver, é impossível fazer isso, não tenho condição, não estou estruturado, não tenho ajuda. A começar da família dele, a primeira pessoa, as primeiras pessoas que dificultaram o chamado de José, o sonho de Deus na vida de José, aquilo que Deus tinha preparado para José, os primeiros a se levantarem foram seus familiares. Tem alguma semelhança? Dá para lembrar também? O invejaram, diz a palavra. Existe inveja, o inimigo joga, as pessoas que dão lugar, dão espaço, o inimigo tem ódio contra nós, que somos do Senhor, e Deus tem algo para nós, então o inimigo ele fica nos odiando, e continua assim, mas ele brota no coração de pessoas, a começar dos parentes, irmãos, a começar daqueles que estão mais próximos, que aí dói mais. Se fosse um primo, um tio, um avô, talvez fosse doer de um jeito. Mas os irmãos que estavam ali com ele já se levantaram com ódio. Ódio acrescentado, ao ponto de olhar e falar, olha, vem um sonhador, vamos matá-lo, vamos acabar com ele. Sabe por quê? Porque se eles destruíssem o sonho do José, José ia sonhar de novo. José ia continuar sonhando. Então eles vão lá querer na raiz, né? Vamos matar o sonhador, diz a palavra. Eles veem meninos se aproximando, vamos matar o sonhador. O inimigo levanta pessoas para querer fazer isso. Mas Deus vem nos guardando, Deus vem nos guardando, Deus vem nos livrando, porque Deus tem algo preparado para nós, irmãos. E nós temos que continuar com isso no coração. Deus nos chamou, então Deus vai preparar todas as coisas. Mas eu não estou vendo nada, é assim que Deus faz. Mas parece que nada vai dar certo. É assim que Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está realizando o querer dele através dessas situações. O que Deus fala, Deus não se esquece. Podemos pensar, José errou, ele abriu o coração, ele falou dos sonhos dos irmãos. Ele ia passar situações difíceis até ser governador. Alguma coisa ia acontecer independente disso, no entanto que os irmãos já odiavam. E aí fala, odiaram mais ainda, pelos seus sonhos e por causa das suas palavras. O inimigo não quer que a gente sonhe os sonhos de Deus. O inimigo não quer que a gente fale. Mas nós temos que fazer esses dois. Nós temos que sonhar, temos que falar. Nós temos que receber algo do Senhor, nós temos que falar. Por mais que vai incomodar,
vai despertar inveja, vai despertar ódio, vai fazer com que as pessoas se levantem. Mas nós mencionei, né? Diz Romanos 12, a vontade do Senhor é boa, agradável, perfeita. Ele é bom, irmãos. Queremos algo que é bom? Então é a vontade do Senhor. É agradável? Queremos algo que é agradável? É a vontade do Senhor. Queremos algo que é perfeito? É a vontade do Senhor. Então tem que ser a vontade do Senhor. Mas é muito tempo. José ficou 13 anos. 13 anos. Dos 17 aos 30. É uma estrada. É um bom tempo. E a pessoa continuar sonhando com aquilo. Quanto tempo estamos aguardando? Quanto tempo você está esperando algo no seu? Quanto tempo Deus falou algo com você e você ainda não viu acontecer? Isso está fazendo você desistir? Desanimar? Achar que Deus mudou de ideia? Achar que Deus não quer mais isso para você? Uma vez que Deus mostrou para José que ele seria aquele que estaria acima da sua família, pronto, Deus decretou aqui, irmãos. As coisas iam acontecer, mais coisas iam acontecer, José ia se jogar de um lado para o outro, tudo aquilo ia acontecer, todo mundo se levantando, todos contra ele. Mas diz a Bíblia que ali Deus era com José. Quando a gente vai lendo sobre José, a gente vai lembrando de Jesus. José é o tipo de Cristo. Na teologia você estuda o tipo e o antítipo. O tipo é aquele que está à frente e o tipo que vem antes. Então José é antes de Jesus. José é o tipo de Cristo. É como aconteceu. As pessoas, Jesus veio para os seus o rejeitaram, recusaram o seu. José era recusado, era rejeitado pelos irmãos. Jesus veio falar a palavra de Deus para a humanidade, para os judeus, para os fariseus, saduceus, para os escribas, para os sacerdotes, para os conhecidos da lei. E eles não queriam, se levantaram contra. José passou a mesma coisa. Falou o que Deus mostrou e foi repreendido, rejeitado, a começar da sua casa. A armadilha foi preparada para ele, assim como armadilhas foram preparadas para Jesus. E aí na terceira fase da vida de José, também nós vemos ali um tipo de Cristo. Que quando Jesus estava na cruz, sendo morto por aquelas pessoas, o Pai perdoa-os porque não sabem o que fazem. E quando Deus concretizou a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, sobre a vida de José, Deus o colocou como governador. E nesse momento que José mostrou para todo mundo porque Deus o escolheu para aquilo. Porque o sonho de Deus estava na vida dele e não dos irmãos de outras pessoas. Ele mostrou o amor de Deus, o tipo de Cristo. Ele mostrou que ele estava sendo governador. E Deus usou José para que não permitisse que a sua família morresse de fome. José poderia ter se vingado, poderia ter destruído, mandado matar os seus irmãos. Não permitir que seus irmãos se achegassem a ele, porque os irmãos fizeram ele ser tido como morto para o seu pai. O seu pai ficou ali triste, muito magoado com aquilo. E depois se alegrou, porque viu que Deus exaltou o filho dele. E eu acredito que aí a família toda, os outros irmãos, o seu pai começaram também a lembrar daquele sonho de José, nunca esqueceu. Mas eu acredito que eles esqueceram. A história de José já foi, esquece. Aqueles sonhos dele, doido dele, esquece. Falou, mas viu o que deu? Sim, viu o que deu. Agora ele é governador. Agora Deus exaltou. Agora Deus trouxe sobre a vida de José a vontade plena do Senhor. E durante os 13 anos era a vontade permissiva do Senhor sobre a vida dele. Aquilo que as pessoas estavam planejando e arquitetando e trabalhando contra a vida dele. Deus permitiu muitas coisas acontecerem. Mas José continuou ali para glorificar a Deus. Quantas coisas você tem vivido? Quantas situações têm acontecido sobre a sua vida? Você tem que lembrar que Deus é Senhor. Tem que lembrar que Deus está cuidando. Tem que lembrar que Deus vai te colocar onde Ele preparou para você.
Para José era aquela cadeira do governador. Então é José, irmãos. O seu espaço está garantido por Deus. Aleluia. O seu chamado está garantido por Deus. Ah, mas o pastor não dá oportunidade. Ah, irmão, não dá oportunidade. Deus vai te colocar onde Ele quer, irmãos. Não se preocupa com isso. Glória a Deus. Todo mundo corre na minha frente e faz. Não se preocupa com isso. O próprio Senhor vai lá e vai fazer por você. Lembra do coxo? A água agitava, agitava, todo mundo corria na frente e ele ficava ali anos e anos. Só que o próprio Senhor esteve ali para fazer algo na vida dele. É o carinho especial do Senhor conosco. Só temos que esperar o momento certo. Deus tinha um cuidado, assim como o pai de José, um carinho especial por José. Deus olhava, assim como olhava para Davi. O Senhor vai olhando para as pessoas, encontrando algo muito especial na vida das pessoas, e vem chamando pessoas para isso, para crer nele, para servi-lo, para adorá-lo, e para saber que Deus está ali naquele negócio. Deus está no poço, mas Deus está ali, irmãos. E talvez você tenha vindo para o culto dessa forma, a sua situação, a sua família está no poço, mas basta você continuar sonhando com o que Deus colocou no teu coração. Deus falou algo para você. Não esqueça disso. Deus te chamou para a obra. Não esqueça disso. O Senhor é Deus da sua vida, não são as pessoas. Não é teu diretor, não é teu chefe, não é teu patrão. Ninguém. Deus é Senhor da tua vida. Deus vai permitir, assim como tem permitido muitas coisas. Mas não deixe de ir até onde Deus preparou para você. Porque por mais que José passou situações que não tinha nada a ver com o sonho, chegou um momento que ele viu que o quanto valeu a pena ele continuar em Deus. O quanto valeu a pena ele lembrar dos sonhos. Ele não permitir que as pessoas, que as situações, que as pessoas estavam sempre fazendo algo contra ele. Por quê? Porque ele era de Deus. Quando nós somos o Senhor, diz a palavra que nós agradamos um Deus, desagradamos ao outro. Você vive situações que o inimigo vai tentando destruir a sua vida, destruir o seu chamado, destruir o seu ministério, destruir a sua família, a sua casa, porque você é de Deus, irmão. Aleluia. Você é do Senhor. Glória a Deus. Existe o brilho de Cristo sobre a sua vida, as situações estão acontecendo, mas você não pode esquecer daquilo que Deus preparou para a sua vida. Pode quem coloca para fora, mas Confia. Deus tem pedindo. Confia. Amém? Feche os olhos e fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Por mim, eu não parava de estar ali. Mas Deus me pedindo para. No que se assemelha a tua história, a tua vida, a tua realidade hoje com a história de José, que nós estamos falando a palavra do Senhor, um sonhador, alguém que contou o seu sonho, alguém que viveu situações difíceis de entender que seria possível chegar naquele lugar que Deus tinha preparado para ele, mas Deus é o Deus do impossível. É assim que Deus faz, é assim que Deus fará sobre a tua vida e sobre a sua casa. A obra que o Senhor começou na tua vida, Ele vai continuar, e Deus será glorificado na tua vida, desde que você permaneça firme no Senhor, assim como José permaneceu firme no Senhor, continuou sonhando os sonhos do Senhor, continuou se lembrando mesmo ali naquele lugar difícil, uma terra distante, uma terra que não conhecia ninguém. É um escravo, é alguém confrontado com as pessoas, foi jogado no cárcere, mas Deus era com ele, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor é com você pode estar algemado, as pessoas podem se colocar para baixo, mas o Senhor preparou algo especial para a tua vida. Por isso existe a inveja, por isso existe a calúnia, a afronta, o ódio no coração de muitas pessoas. Isso já inicia nos familiares. É da mesma forma como foi com José, é da mesma forma sobre as nossas vidas, já inicia com os que são mais próximos a nós. Mas não perca isso de coração, do seu coração, não perca que Deus colocou esse sonho na tua vida. O inimigo vai lançar e tem lançado, você não vai conseguir por causa disso, disso e disso. Você está vendo a sua situação, você acha que Deus vai te honrar, você acha que isso vai acontecer na tua vida, não vai. Isso é seta do adversário, isso são palavras de afronta contra você e contra o teu Deus. Quando as pessoas se levantavam contra José, elas estavam indo contra José, mas também contra o
mais que as pessoas estavam achando que estavam conseguindo fazer algo para derrotá-lo, para o impedi-lo de estar até onde Deus queria para ele. Ele permaneceu como Deus o chamou. Aleluia. Humilde. Deus, glórias a ti, Humilde. Senhor. Aleluia. Humilde. Quando falaram, olha, rei, tem um rapaz que ele interpreta e acontece mesmo. Ele diminuiu, engrandeceu o nosso Deus. Deus quer te usar, mas engrandeça a Deus. Te usar na palavra, na adoração, na ministração, na intercessão, no aconselhamento, para ganhar almas. Sempre engrandeça o nosso Deus. Deus vai te usar mais e mais nas profecias, nos dons, nos talentos, mas sempre engrandeça o nome do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Sempre toda a glória ao nosso Deus, porque o Senhor tem a vontade dele sobre nós, e nós nos submetemos diante da vontade do Senhor a cada dia, por mais que venhamos sofrer como José sofreu. Saibamos que Deus tem algo para nós, que é Deus que trouxe um sonho, uma vontade dele sobre nossas vidas, e aquilo vai acontecer porque é querer de Deus. José entendeu que não é apenas os seus sonhos, mas eram os sonhos de Deus na vida dele, que não era simplesmente para interpretar o sonho de outras pessoas, mas era uma forma de Deus abrir uma outra porta, colocar mais um degrau para ele subir, até que foi ali honrado e foi colocado naquele lugar distante, no Egito, para ser governador, para ser uma bênção ali nas mãos de Deus, na vida daquelas pessoas, e que Deus foi reconhecido como o Senhor Todo-Poderoso, e Deus será reconhecido assim em nossas vidas, em nossa casa, e sobre esta obra, porque Deus irá continuar realizando o sonho dele, aquilo que ele tem colocado em nosso coração, por mais que devemos passar as afrontas, Deus vai mostrar quem é Senhor nas nossas vidas, e no tempo perfeito do Senhor, na vontade plena do Senhor, Deus irá realizar o que ele nos chamou para fazermos. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus, glórias. Lembra um pouco das suas situações atuais, mas lembra do sonho que Deus colocou no teu coração. Lembra do qual é a vontade do Senhor sobre a sua vida. Não fica só olhando para as situações de provação, não, para os problemas, para os levantos, para as dificuldades. Não fica olhando só para isso, não. Olha para o Senhor dos exércitos. Olha e lembra que Deus te chamou. Olha e lembra que o Senhor trouxe a palavra dele no teu coração. Deus ministrou os sonhos dele, a vontade dele sobre a sua vida. Oh, meu Deus. Desperta vidas neste lugar, Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que José não se perdeu pelo caminho. Ele continuou como ele deveria ser diante de Deus. Na casa dos pais, com os irmãos, ele era o José. No poço, ele era o mesmo José. Como escravo, era o mesmo José. Na cadeia, era o mesmo José. E como governador, era o mesmo José. Por isso Deus honrou a vida dele. Eu lembro que quando eu assumi a diretoria da empresa, uma pessoa pediu para eu ir lá resolver um problema. Eu fui resolver e ela me perguntou: você vai continuar sendo assim? Eu nem entendi. Eu falei: assim como? Você é diferente dos outros. Porque agora você é diretor, você continua sendo assim como a diretoria não me mudou. A cadeira de governador não mudou José. O posto não mudou José. A traição dos irmãos não mudou José. A cadeia, ser escravo, nada mudou José. Então, irmãos, não permita que as pessoas, as palavras, as situações mudem quem você é. Porque Deus te ama. Deus amava José. Em vários momentos a palavra fala: e Deus era com José. Mas como é possível? Ele era um escravo, mas Deus era com José. Está no poço, Deus é com José. Está na cadeia, Deus é com José, irmãos. E às vezes nós só queremos entender que Deus é conosco quando estamos na cadeira do governador, mas não é desse jeito. Deus é conosco onde quer que estejamos, porque Ele é Deus. Feche os teus olhos. E traga no teu coração: Deus vai realizar a vontade dele sobre a sua vida.
A vontade do Senhor é boa, é perfeita, ela é agradável. Temos que buscar a vontade do Senhor, lembrar da vontade do Senhor, receber a vontade do Senhor, pedir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia a Deus. Seja com emoção, seja com razão, mas seja a vontade do Senhor a cada dia. Que nós temos essas duas partes, irmãos. A razão e a emoção faz parte do ser humano, mas dentro da vontade de Deus e não da nossa. O que Deus espera que façamos, então seja a vontade do Senhor. O que a Bíblia diz para nós vermos, seja a vontade do Senhor, irmãos. Continuemos fazendo a vontade do Senhor. Independente do lugar, independente das pessoas, independente dos acontecimentos, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos neste lugar para sermos ministrados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, assim como a Tua Palavra nos diz que o Senhor era com José, era com ele, o Senhor também é conosco. O Senhor está neste lugar para confirmar que os sonhos absurdos vieram do Senhor. Que os sonhos que não tem nada a ver com a realidade, com a trajetória, com a vivência, com o que estamos passando hoje, o que estamos passando há tantos anos, assim como José, 13 anos, meu Deus. Isso nos mostra, igreja, não importa o tempo, o Senhor vai nos colocar onde quer. Não importa o tempo, Deus vai realizar a vontade dele em nossas vidas. Não importa o tempo, as pessoas vão ter que lembrar daqueles sonhos que fizeram questão de esquecer. E muitos esqueceram até do sonhador. Talvez você tenha sido esquecido também. Mas vai chegar um momento que Deus vai mostrar que Ele é na sua vida. Que Ele é Senhor da sua vida. Chegou um momento na vida de José que Deus mostrou para os irmãos dele. Deus mostrou para as pessoas que Deus era com ele, que Deus tinha uma obra na vida dele, que Deus queria fazer algo, e Deus assim fez. Em cada fase, lá estava o Senhor. Em cada situação, lá estava o Senhor. José errou contando o sonho, não importa isso não importa. O que importa é que José sonhou. O que importa é que José se manteve na posição firme, servindo a Deus, temente a Deus, na vontade do Senhor. E o que importa é que Deus o colocou onde Ele queria, para ser governador. Isso é o que importa. O que importa é Deus honrando a palavra dele. É Deus mostrando que Ele tem algo preparado, então aquilo vai acontecer. Independente da quantidade de pessoas que se levantarem contra a tua vida, contra o teu chamado, contra as promessas do Senhor sobre a tua vida, isso vai acontecer. É só você continuar seguindo ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Quando tiver a oportunidade, engrandeça o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Aqui a parte que José falou assim, irmãos. Porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus. E aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Dá para a gente entender um pouco da parte humana. A dor, o sentimento. Não tem mais irmãos, não tem pai, não tem mãe, está com a terra distante. Não é ninguém ali. Mas Deus era com ele. E talvez você esteja assim. Mas sabe que Deus vai te usar para abençoar a tua família. Deus vai mostrar porque Ele te chamou primeiro. Deus vai mostrar porque que Ele colocou sonhos na sua vida e porque que você permaneceu diante de Deus desta forma. Deus vai mostrar para essas pessoas. Creia. Confia no Senhor. E Deus vai entregar mais sonhos para você. Deus vai entregar mais para você. Deus vai te usar mais como Ele quer. E muitas pessoas vão olhar e falar: esse Deus é vivo. Esse Deus é poderoso. Esse Deus realiza a vontade dEle. Então eu também quero a vontade dEle, irmãos. As pessoas vão falar isso. Eu também quero
sonhos. Não se esqueça das palavras que Deus tem trazido sobre a sua vida. Mas sempre honre, sempre engrandeça, sempre saiba que é Deus que tem feito, irmãos. É Deus que tem capacitado, é Deus que tem aberto as portas, tem te colocado no lugar certo, tem permitido você ficar esse tempo passando por uma situação difícil. Tudo é o Senhor. Lembra de mim quando estiver diante do Rei. 2 anos se passaram. Foi lembrado na hora certa. Irmãos, vai ter a hora certa. Vai ter o momento certo de se lembrar de algo da sua vida. Você mesmo vai lembrar também de coisas na hora certa. Deus fará isso sobre a sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos louvar o Senhor e orar. Vamos louvar o Senhor. Próximo sábado estaremos aqui com o Maná. Se quiser ser recebido no ministério,